homenageando a parte boa do dia 14 de dezembro, né? 14 de dezembro de 1975. Hoje até minha irmã Rosa está de aniversário. Eu vou sair daqui às 4 da tarde e vou para o aniversário dela. Mas hoje eu não poderia começar o programa de outra forma a não ser com o gol de Dom Elias Figueroa. Dom Elias Ricardo Figueroa Brander traria para o Rio Grande do Sul a maior conquista até então, o título de campeão brasileiro em 1975. Na verdade, como bem disse algumas vezes o presidente Marcelo Medeiros, quando assumiu a presidência do Internacional, que a construção de um time se faz aos poucos, ele sempre citava essa sequência de 69 até 75. Uma construção que começou com Daltro Menezes, passou por Dino Sani, chegou em Rubens Francisco Minelli. Dom Elias Figueroa, o gol iluminado, o gol no rastro de sol, aquele gol na falta sofrida por Valdomiro ou cavada por Valdomiro, né? Já prescreveu tantas vezes, se ele cavou, bom, tá perdoado. Valdomiro cruza, Dom Elias Figueroa faz o gol e entra para a história ad eternum do Internacional. Já celebramos não, já apresentamos mais cedo os gols do Mazembe aqui, né? Que eu não sou africano, sou gaúcho. Então, gol do Figueroa, gol do Inter, campeão brasileiro de 75. Taça das bolinhas, né? E o Internacional ganhou a primeira aí com o Dom Elias Figueroa num dia 14 de dezembro. E o destino foi cruel mesmo, a gente não pode apagar uma parte da história. A coincidência é terrível, o Inter, dia 14 de dezembro, poderia de novo fazer história contra o Mazembe e tomou 2-0. Fazer o quê, né? Não era um dia bom para Sobis, para Renan, né? E o Internacional acabou padecendo ali, né? E para contar a história por inteiro, né? A gente contar com primeiro a alegria e depois fala da tristeza, né? Pelo menos eu aprendi isso na minha vida, né? Eu prefiro muito festa, mais festa do que velório. Vejam que há uma semana a gente estava lá no Beira-Rio, já essa hora, esperando que o Internacional pudesse cair de divisão, né? O Internacional esteve perto de cair de divisão pela segunda vez. Então tem que recordar esses grandes momentos. Na segunda-feira eu fiz questão, segunda-feira passada, de começar com Inter e Fluminense. Porque no mesmo dia 7 de dezembro, não foi só aquele sofrimento de domingo passado. Foi o Inter ganhando do até então melhor time brasileiro, a máquina tricolor, né, de Rivelino, Paulo César Caju, Félix, Doval, Manfrini e outros que tais. Golaço do Falcão. Pra gente começar o programa aí de uma forma descontraída. Não, mas hoje foi o Carpegiani. Não, mas com o Falcão dá aquela estilingada, não. Não, isso foi em 70, não, isso foi em 79 contra o Palmeiras. Isso. Palmeiras. Isso. Palmeiras. Aí era contra o Fluminense foi o Carpegiani. Foi Lula. Agora... foi quando o Jornal de São Paulo, Uhum. o Jornal da Tarde de São Paulo perguntou, Mococa ou Falcão? Ah, isso. E aí no outro dia, o título do jornal, Falcão, é claro. A resposta do... O gol do Falcão é uma estilingada. E se ele não tira a perna, o cara quebra a perna. Essa do Fluminense foi Carpegiani driblando o Silveira com uma meia-lua e o Lula fazendo... Lula, que era ex-Fluminense. Que o Internacional contratou, e ainda ouvi essa semana uma entrevista do Valdomiro, o Internacional contratou um ponteiro esquerdo, porque na época sim se fazia as tais contratações pontuais. O Inter forçava muito com o Valdomiro pela direita e tinha que ter a jogada pela esquerda, que tinha o Lino, que era um bom jogador e tal, mas não era do tamanho do Valdomiro, que tinha crescido com o Internacional. E o Lino não, o Lino era um jogador ok, ficou para reserva do Lula depois, até brincava com o Lino há bem pouco tempo quando encontrava. Isso tu jogava muito mais do que o Lula, claro, né? Era uma injustiça que faziam contigo. E ali o Figueroa fez o gol depois em Porto Alegre, depois desse 2-0 contra o Fluminense. Mas vamos falar muito de Grêmio também, né? E sabe o que me lembra? O que eu mais lembro daquela decisão internacional e Cruzeiro? As defesas do Mano. Você falando em gol, eu queria entender uma coisa. Por que nesse programa só rodaram o gol do Inter? Porque aqui e só o gol tem do gaúcho aqui. Mazembe? Não tem africano. Não, aqui. é que tu tá por fora. Essa obrigado. rádio, ela é uma rádio tão democrática que eu acho que inclusive é uma rádio da África.
Rodou antes os gols do Mazembe. Não, rodou no outro programa que rodou do Inter também. Nesse programa rodou só o do Inter. Mas nós queremos saber o gol. Foi por eleição, nós votamos pra nós. A torcida do Grêmio que acompanha o Duplo em Debate, que é o gol do Mazembe. Então vai no Google. Nosso Mazembe. Assim como quando eu coloco o gol do Grêmio do Undershow, eu não coloco o gol da Napolina. Mas daí é uma questão tua. Aí os colorados que tem que berrar. Aí não é problema. Já berramos. Aliás, falando como eu não vivo de desgraça, eu comemoro a alegria. Eu disse pro Silvane, já a rádio mais democrática do planeta já botou os gols do Mazembe. Vamos ficar com o Dom Elias, né? Que deu o primeiro título pro Rio Grande do Sul. E Dom Elias na cadeia, nós queremos o Calu e Tuca. Aliás, uma das narrações mais bonitas da história do Haroldo de Souza. Eu não acredito. Eu não vou narrar este gol. O Internacional. Cara, isso é maravilhoso. Ele já fez isso em 75. Maravilhoso. Obrigado, Haroldo, por essa narração. Foi linda. O Haroldo já fez isso em 75. Quando 75, 76, que o Atlético fez 3-0 aqui no Inter, ele não narrou o terceiro gol do Atlético. O Haroldo é um gênio. Ele disse, não vou narrar esse gol. Pegou um gancho até. Eu acho que foi gol do Éder até. Se não me engano, foi gol do Éder. Esse time, ele foi vice-campeão mundial FIFA. Diretamente de Lubumbashi, no Congo. Essa música é uma homenagem ao nosso querido Tupuiçã. Agora é o seguinte, eu convido a todos que de alguma forma colocaram um sorriso no rosto naquele 14 de dezembro de 2010 a cantar com a gente assim, Mazá, Mazem, Mazembe, Mazá, Mazem, Mazembe, Mazá, Mazem, Mazembe, vai! Mazá, Mazem, Mazembe, Mazá, Mazem, Mazembe, Mazá, Mazem, Mazembe, Mazá, Mazem, Mazembe, Mazá, Mazem, vai! Mazá, Mazem, Mazembe, Mazá, Mazem, Mazembe, Mazá, Mazem, Mazembe, Mazá, Mazem, Mazembe. Pra sempre. Mazá, Mazem, Mazembe, Mazá, Mazem, Mazembe, Mazá, Mazem,